Graça e paz, meus queridos irmãos e queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Carlos e hoje quero continuar na nossa série a respeito da carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria. Essa carta, e hoje vamos para o capítulo de número 2 dessa epístola de Paulo aos Filipenses. A carta da alegria é uma carta onde Paulo lhe escreve para a igreja de Filipenses, motivando-os, animando a que eles continuassem a vida deles pregando o evangelho e vivendo de uma forma santa e com amor e zelo pela questão da pregação da palavra e da sua comunhão entre os irmãos. Paulo ele está preso na sua primeira prisão, porém, apesar de preso fisicamente, apesar do seu corpo estar preso, porém a sua mente, a sua alma, ela está livre. E Paulo ele inicia agora vamos para a segundo capítulo de conselhos e mensagem para a igreja de Filipenses. Quero deixar desde já fazer uma oração para que a gente possa meditar nesse capítulo, estudar esse capítulo número 2 de Filipenses. Pai querido amado, nós estamos nesse momento, pedindo que o Senhor venha abrir a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, nossa alma para essa palavra. Que o Senhor venha falar comigo, como todo aquele que tiver acesso a esse estudo, a esse ensino, a essa pregação. Que Deus venha nos fortalecer e nos ajudar a entender e colocar em prática todo o ensinamento que viemos aprender de Ti, Senhor. É o que já te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bem, capítulo 2, versículo 1 diz que, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A primeira parte desse estudo de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 4, alguns ensinamentos. Primeiro, são 4 perguntas que ele faz para a igreja de Filipenses, e essas 4 perguntas para tirar uma dúvida do povo de lá, para a mensagem que ele quer falar. Ele está dizendo assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, exortação, só para deixar claro que não é correção. Muitas pessoas vou uma mensagem de exortação, de correção, essa igreja está sendo exortada. Não. Quando fala exortada, quer dizer motivada, tá? Motivação, exortação é motivação, não é correção, não é corrigir, não é brigar. Exortação é motivar. Então, se existe alguma motivação em Cristo, alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Ou seja, se existe isso na igreja, se a igreja está dentro desses 4 pilares ali, dessas 4 perguntas, ou seja, se existe motivação em Cristo, nós como cristãos temos que estar motivados. Se estamos motivados em Cristo, se existe consolação e amor, ou seja, não tem como ser cristão e salvo se nós não estamos mais motivados. Tem alguma coisa errada. Se nós como cristão, como igreja, não estamos mais motivados em Cristo, se não tem mais consolação e amor entre nós como igreja, se não tem mais comunhão do Espírito, e se não há profundo afeto e sentimento de compaixão, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que ver como está o nosso relacionamento entre nós e Cristo, entre nós como igreja. Será que está tendo alguma motivação em Cristo?
se existe, estamos consolando e amando uns aos outros, se estamos tendo comunhão com o Espírito, e se por acaso estamos tendo o mesmo sentimento. Será que é profundo o nosso sentimento de compaixão uns pelos outros? Deixo essa pergunta para cada um de nós. Então, completem a minha alegria. Se existe tudo isso, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Ou seja, se existe tudo isso, tem o mesmo modo de pensar. Nada de um pensar muito diferente, um querendo ser melhor do que o outro, que é o que diz aqui. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, ser unido de alma e mente, não fazendo nada por interesse. O que existe para de falsidade, que existe muito na igreja, fazer só por interesse, ou de se ter um cargo, ou agir de obreiro, se dedica, faz as coisas para ser um dia um diácono, para ser um dia presbítero, para ser um dia um evangelista, um pastor, só por interesse, fazer para conseguir sentar lá na cadeira, ter um momento, ter oportunidade de pregação, fazer para ter dirigir um departamento, fazer por interesse, para conseguir algum prêmio. E não faz nada por interesse não. Lava banheiro, faz um montão de coisas, mas às vezes é só por interesse na igreja. Ou seja, Paulo está dizendo, não faça nada por interesse pessoal ou por vaidade, querer mostrar que é melhor, querer que não, faça isso não. Faça por amor a Cristo, por amor uns aos outros. Esse aqui tem que ser o importante. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Se eu considero meu irmão superior, se cada um vai considerando o outro superior, as coisas vão ficar melhor. Então a gente tem que ter esse é o primeiro ensinamento dessa carta de Paulo, que continua não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Quando eu tenho empatia, quando eu me preocupo com o meu irmão, quando eu me coloco no lugar do outro, as coisas vão dando certo. E aí Paulo usa o exemplo do capítulo, fechando esse primeiro ensinamento, que está no versículo de número 5 ao 10, 5 ao 11. Ele diz assim: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, eu quero encerrar essa primeira parte do livro de Efésios, capítulo 2, dizendo o seguinte: Paulo queria orientar a igreja a viver em amor, pensando igual ao outro, se colocando no lugar do outro, não querendo ser melhor do que o outro, não querendo ter vaidade, fazendo as coisas por seus próprios interesses ou ser melhor, mas ele orienta e ele usa o exemplo de Cristo. Cristo, Deus, está acima de tudo. Ele deixou a glória dele, se esvaziou, poderia usar como Deus, mas ele abriu mão disso, para se tornar servo, e vinha aqui encarnar como ser humano, viver como homem. E se ele se esvaziou, se Deus se humilhou, negou-se a questão da existência, não usou a questão de ser eterno, de ser Deus, mas se tornou um homem, para dar um exemplo. Então, se Cristo, que é o maior de tudo dentro do cristianismo, se ele fez, se ele se humilhou, se ele lavou os pés dos discípulos,